Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje de português, a gente vai falar um pouquinho sobre as preposições. Preposição é aquela palavra que a gente usa para relacionar dois termos, tá? De modo que o sentido de um seja complementado pelo de outro. Então, existem as preposições, existem as palavras essenciais, que são aquelas que atuam exclusivamente com preposições. Tem após, até, de, desde, entre. E tem as acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que podem atuar com preposições, né? Seria consoante, durante, exceto, segundo, tá? Então, quando é que a gente usa a preposição? Em uma combinação, ou seja, quando a gente junta uma preposição com outra palavra. Por exemplo, ao, que é a junção da preposição a com artigo definido o, aí vira ao, vou ao supermercado. E a gente tem o exemplo da preposição a com o advérbio onde, que vira aonde, né, pessoal? Aonde você está, né? A gente também pode utilizar a preposição numa contração, né, quando a gente junta a preposição com outra palavra, mas tem a perda aí de um elemento fonético. Na combinação não tem perda de elemento fonético. Aqui na contração tem. Por exemplo, quando a gente junta o de com o o, a gente perde o e, fica do. Quando a gente junta o de com o a, vira da, e a gente perde o e. O em com o o vira no lugar. Então, a gente perde aí o elemento fonético, tá? Então, a gente pode juntar a preposição com o artigo, pode juntar a preposição com o pronome. Por exemplo, de mais ele vira dele, de mais ela vira dela. E a gente pode juntar a preposição também com os pronomes, né? De mais outro vira doutro, né? De mais outra vira doutro. Então, aqui é só continuação, né, professora? Aqui a gente juntou com os pronomes pessoais, aqui tem os outros aqui do oblíquo, né? Vamos lá. E as conjunções, né? São palavras que a gente usa para relacionar duas orações ou termos semelhantes. Então, por exemplo, ó, João e Maria se encontraram numa casinha, porém não sabiam que corriam perigo. Então, a gente usa as conjunções para relacionar duas frases. É bem importante a gente conhecer tanto as preposições quanto as conjunções, porque elas são muito importantes para a gente usar na nossa redação. Então, são palavras, são elementos de ligação que a gente pode estar fazendo aí entre as nossas frases e os nossos parágrafos, tá, pessoal? Então, vamos conhecer aí as conjunções. Existem as conjunções coordenativas, são aquelas que ligam duas orações independentes ou coordenadas, tá? Ou dois termos que exercem a mesma função sintática dentro da oração. Então, as conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas quando indicam adição, por exemplo, mais, também, ainda. Por exemplo, minha amiga é dona de casa e professora, então é uma adição, ela é duas coisas. Existem as adversativas, que é uma oposição, tipo mas, porém, todavia. Tentei chegar na hora, porém me atrasei. Existem também as alternativas, são aquelas que indicam alternância, exclusão ou escolha, tipo ou, ora. Ó, ou você sai do telefone, ou eu vendo o aparelho. Tem também as conclusivas, que são aquelas que indicam conclusão, né? Logo, por isso, pois, portanto. Então, ó, estava preparada para a prova, portanto, não fiquei nervosa. Quem dera, né, gente? Eu sempre fico nervosa, mesmo preparada. E as explicativas são aquelas que indicam explicação ou justificação, pois, porque ou que. Um exemplo, é melhor colocar o casaco porque está fazendo muito frio lá fora. Existem também as conjunções subordinativas, tá? Que são aquelas que se relacionam a orações dependentes, ou seja, vão ligar uma oração principal a uma oração que é subordinada a ela. Então, existem as conjunções subordinativas causais, que são aquelas que vão estabelecer uma causa e consequência. Porque, visto que, já que. Aqui um exemplo. Ó. Ele não fez o trabalho porque não tem o livro. Existem as comparativas, que são aquelas que fazem uma relação de comparação, tipo tão como, mais que ou menos que. Ele fala mais que um papagaio. As concessivas, que são aquelas que admitem uma contradição, um fato inesperado. Embora, mesmo, bem que, ó, apesar de ter chovido, fui ao cinema. Existem também as conformativas, que são aquelas que têm uma ideia de acordo ou de concordância, como, segundo, conforme. Exemplo, cada um colhe conforme semeia.
Existem as consecutivas, que são aquelas que indicam uma consequência. Tal, tanto, quanto, ó. Falou tanto que ficou rouco. E a gente tem as finais, que são aquelas que expressam a ideia de finalidade. Para quê, a fim de quê, por quê, né? Todos trabalham para que possam sobreviver, tá, pessoal? Existem ainda as proporcionais, que são aquelas que mencionam um fato realizado ou que ainda vai ser realizado, tipo, à medida que as horas passavam, mais sono ele tinha. A gente também tem as temporais, que são aquelas que indicam circunstância de tempo, né? Quando, enquanto, logo. Quando eu sair, vou passar na locadora. E a gente tem as interjeições, que são palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações ou estados de espírito, tá? Então, vai agir sobre o interlocutor, levando aquele interlocutor a adotar um comportamento, tá? Sem que a gente precise fazer uso de algumas estruturas linguísticas. Então, ó, vamos ver esse exemplo. Droga! Preste atenção quando eu estou falando. Então, a gente percebe que o interlocutor está bravo, só que a raiva dele se traduz numa palavra, que é droga. Então, ele poderia ter dito, estou com muita raiva de você. Mas ele só usou uma palavra que empregou uma interjeição, tá, pessoal? Aqui no Garfield também, ó. Quando a gente fala ai, ele tem esse barulhinho snap. Então, a gente viu que expressou uma coisa, expressou dor, né, pessoal? Então, as interjeições, eles podem expressar várias coisas dependendo do contexto. Então, a alegria, a gente pode usar o a, o ou, né? A advertência, a gente pode falar cuidado, atenção. E sempre usando a exclamação, tá? É bem interessante. Sempre que a gente usa exclamação, já sabe que tá tendo interjeição, né? Alívio pode expressar animação, pode expressar um desejo, tá? Você pode pedir silêncio. Então, vocês deem uma olhadinha aqui na apostila sobre deem uma lida nas interjeições, quais são as classes das interjeições, né? Como elas podem ser classificadas. Já os numerais são as palavras que se relacionam diretamente com o substantivo, dando ideia de número. Ó, eu andei por 2 quadras, fui a segunda colocada no concurso, comi 1/4 de pizza. Então, os numerais eles podem ser classificados em cardinais, que indicam quantidade. Então, a gente vai fazer a contagem, né? Fui à padaria comprar 10 pães. Existem os ordinais, que vão expressar ordem, né? Recebeu seus primeiros presentes agora mesmo. A gente tem multiplicativo, né? Que indica multiplicação. Às vezes, as palavras possuem um duplo sentido, né? A gente tem o fracionário, que é aquele que expressa divisão, uma fração ou partes. Por exemplo, eu quero 1/3 do bolo, né? O coletivo, que vai indicar um conjunto. Por exemplo, centena, dúzia, dezena. Vamos ver uma frase. Dúzias, dezenas, milheiros, tá? Os partitivos, que são aqueles que passam a ideia de partir, só que a gente não deve confundir com os fracionários. Então, a gente tem 1/3, meio, né? E aqui a gente tem o meio, a terça parte, a quarta parte, tá? Então, é bom não confundir. E a gente tem os romanos, que são aqueles que a gente usa para marcar séculos, tá? Em que a gente se passou uma data histórica também. Vejam que 0 e ambos também são considerados numerais. E a gente tem a diferença entre que é artigo, e que é numeral, tá? Artigo, a gente está falando uma indefinição de substantivo. E o em numeral, a gente está dizendo que é uma quantidade de alguma coisa, tá, pessoal? Então, a gente também não pode confundir. Dependendo da frase, né? O pode ser um artigo ou um numeral, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!